Boa noite, alunos do terceiro A do curso de Direito das Faculdades Integradas de Três Lagoas, professor Marcos Acamini, e hoje daremos continuidade ao procedimento sumaríssimo. Conforme a Lei 9.099, nós temos a fase preliminar, que é composta da composição dos danos civis e da transação penal, artigos 74, 75 e 76 da referida lei. Caso sejam infrutíferas as tentativas da composição ou da transação penal, então, conforme o artigo 77, a acusação, o Ministério Público nas ações penais públicas ou o querelante nas ações penais privadas farão de forma oral o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime. Será reduzido a termo, ou seja, será constado em ata o conteúdo desta acusação e conforme o artigo 89. Então, agora iremos falar de um terceiro instituto que trará benefícios ao réu. Nós temos composição dos danos civis, transação penal, são dois. E agora o terceiro, suspensão condicional do processo. Não se enganem, não se confundam com a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena é o artigo 77 do Código Penal. Isso é realizado na sentença. Então, de acordo com o artigo 77 do Código Penal, esta é a suspensão condicional da pena. Aqui nós estamos falando de suspensão condicional do processo. Este benefício ele é oferecido juntamente com a denúncia quando houver os requisitos preenchidos do artigo 89. Então, primeiro, deem uma lida no artigo 89 da Lei 9.099. Quando ele será possível, este instituto? De acordo com o referido artigo, nós temos as infrações de menor potencial ofensivo e todos os outros crimes que tenham pena mínima iguais ou inferiores a 1 ano. Tá certo? Então, não são só as infrações de menor potencial ofensivo que cabem suspensão condicional do processo. Cabe também em todos os outros crimes que a pena mínima tenha uma quantidade igual ou inferior a 1 ano. Leiam a súmula 243 do STJ e 723 do STF, que fará referência quando houver mais de um crime ou mais de uma infração. Então, leiam e deem atenção à súmula 243 do STJ e 723 do STF. Bom, o que vai acontecer caso haja o acordo da suspensão condicional do processo? A suspensão condicional do processo, como o próprio nome diz, suspende o processo durante um período de 2 a 4 anos. Isso é chamado de período de prova. Então, o artigo 89 fala que, havendo acordo, eles definirão e o juiz homologará o período de prova, sendo de 2 a 4 anos. O que o beneficiário, aquele que se beneficia, deve fazer? Deve reparar o dano, quando possível, deve deixar de frequentar certos locais determinados pelo juízo e deve mensalmente ir ao fórum, declarar onde está morando, o seu domicílio e o que está fazendo, o seu trabalho, além de outras determinações que podem ser realizadas pelo juiz e pelo Ministério Público. Então, quem oferece a suspensão condicional do processo? A acusação. Tá certo? Então, o Ministério Público, nos casos de ação penal pública, e o querelante, nos casos de ação penal privada. De acordo com a súmula 696 do STF, a suspensão condicional do processo constitui direito público subjetivo do réu. Isso quer dizer que, cumpridas as exigências para que seja oferecida a suspensão condicional do processo, o Ministério Público deve oferecer a suspensão condicional do processo. Súmula 696 do STF. Caso não haja o oferecimento da suspensão condicional do processo pelo promotor de justiça, vai ser conforme ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Vai se remeter este processo, caso o juiz entenda ser cabível a suspensão condicional do processo, vai ser remetido
ao superior hierárquico do Ministério Público e ele então vai verificar se é o caso ou não de oferecer o sursi processual. Então, a suspensão condicional do processo também é chamado de sursi processual. Então, o que vai acontecer caso sejam cumpridas todas estas exigências do período de prova? Reparação do dano, ele vai mensalmente ao juízo, deixa de frequentar certos locais, entre outras medidas que podem ser impostas. Haverá a extinção de punibilidade. A suspensão condicional do processo, como a composição dos danos civis, como a transação penal, é um ótimo custo-benefício. Isto não gera maus antecedentes, isto não gera reincidência. Então, nós não tivemos ainda a audiência de instrução. Junto com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, existe também o oferecimento da suspensão condicional do processo. É um acordo bilateral. Alguém deve oferecer e o beneficiado deve aceitar. Tá certo? Então, feito a suspensão condicional do processo, o acordo entre as partes, o juiz homologará, suspende o prazo prescricional, suspende o processo. Durante este período de prova de 2 a 4 anos, cumpridas todas as exigências, o juiz extinguirá a punibilidade, não trará nenhum mau antecedente, nem reincidência para aquele que foi beneficiado. Caso ele descumpra as exigências realizadas pelo Ministério Público e homologada pelo juiz, o que acontecerá? Então vamos lá para o artigo 89. Existem a revogação obrigatória em caso de descumprimento. A revogação obrigatória é quando aquele que foi beneficiado não repara o dano ou comete um outro crime. Então, caso ele não repare o dano ou cometa um outro crime, o benefício será revogado e haverá continuidade da ação penal. E também existem os descumprimentos que trarão a revogação facultativa. Então o juiz ele vai analisar e verificar se é o caso de revogar o benefício. O artigo 89 traz que se ele comete uma contravenção ou se ele não cumpre algumas das outras condições impostas. Então, revogação obrigatória quando comete um crime ou quando deixa de reparar o dano. Revogação facultativa se ele comete uma contravenção penal ou desobedece, descumpre as outras medidas impostas dentro da suspensão condicional do processo. Quais os requisitos para que alguém seja beneficiado pela suspensão condicional do processo, o sursi processual? Então nós temos que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por um crime, então ele não pode estar sendo processado e também não pode ser reincidente. De acordo com o artigo 77 do Código Penal, então, artigo 77, inciso 2 do Código Penal, devem ser adequadas a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, bem como os motivos e as circunstâncias do crime. Então será verificado tudo isso, se ele tem bons antecedentes, se a sua personalidade, se os motivos do crime são normais, será oferecido a suspensão condicional do processo. Este é o benefício do sursi processual do artigo 89 da Lei 9.099. Lembrando, ele é cabível tanto nas infrações de menor potencial ofensivo, como nos crimes, todos os outros crimes, com pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Caso não seja, no procedimento sumaríssimo, aceito, não há acordo da suspensão condicional do processo, o que acontecerá? Haverá a designação de uma audiência. Então já foi ali atrás oferecida a denúncia e oferecida a suspensão condicional do processo quando possível. Haverá a designação futura de uma audiência. Lá nesta audiência designada, a defesa fará de forma oral, né, a sua sustentação perante o juiz e só depois é que o juiz receberá ou rejeitará a denúncia. Então há uma diferença aí do procedimento ordinário e sumário. Porque procedimento ordinário e sumário, você oferece a denúncia, juiz recebe ou
rejeita, cita e resposta à acusação. Aqui no procedimento sumaríssimo, a acusação oferece a denúncia ou queixa-crime. Na audiência de instrução, caso não tenha sido realizada a suspensão condicional do processo, na audiência designada, a defesa apresenta a sua argumentação oral e, posteriormente, o juiz recebe ou rejeita. Recebeu a denúncia ou queixa-crime, haverá audiência de instrução. Ela é composta de oitiva da vítima, se possível, os depoimentos das testemunhas de acusação, depoimento da testemunha de defesa, das testemunhas de defesa, e aí o número será de 3 para cada parte. E, por último, o interrogatório da audiência. Após isso, debates orais, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, que são chamados de alegações finais ou debates orais. E, por fim, a sentença em audiência. Então, simplificando, nós temos ali uma linha temporal do procedimento sumaríssimo. TCO, termo circunstanciado de ocorrência, audiência preliminar, composição dos danos civis, se não der certo, transação penal, se não der certo, oferecimento da denúncia ou queixa de forma oral e, se possível, oferecimento da suspensão condicional do processo, artigo 89. Sendo aceita a suspensão condicional do processo, suspende, período de prova, cumpriu os requisitos, extinguiu-se a punibilidade. Não foi aceito, descumpriu a suspensão condicional do processo. Então haverá uma audiência de instrução designada, a defesa irá fazer a resposta oral, o juiz recebe ou rejeita. Se recebeu a audiência de instrução, oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, até 3 para cada parte, interrogatório do réu, debates orais, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 para cada parte, e, por último, sentença em audiência. Este é o procedimento sumaríssimo. Ele tem várias diferenças do procedimento sumário e do procedimento ordinário e está regido pela Lei 9.099. Leiam esta lei, estudem bastante, é um procedimento bastante importante. A suspensão condicional do processo, então, ele é utilizado em todos os outros crimes, mesmo não sendo de menor potencial ofensivo. Então, estudem a suspensão condicional do processo, estudem a Lei 9.099, que é o procedimento comum sumaríssimo. Na próxima aula, darei continuidade aos procedimentos. Bons estudos, boa noite e boa quarentena a todos vocês. Obrigado.